Fala aí, amiguinhos, tudo certinho? Bom, a aula de hoje é sobre força elástica. Na sequência, quando a gente aprende as leis de Newton, a gente passa a estudar as suas aplicações e, consequentemente, as principais forças, as principais interações. Então, obedecendo a ordem do curso, você já estudou o que é a força-peso, o que é a força normal, o que é a força de tração. Então, agora a gente vai incluir a quarta força, que é a força elástica. É bem parecida com tração, só que agora o fio ou uma mola vai poder esticar. E a hora de marcar a força, você tem que tomar cuidado. A força, ela pode ser no sentido de puxar o corpo quando a mola está estendida, alongada. E ela pode empurrar um corpo quando, por exemplo, a mola é comprimida. Lembra, a tração só puxa o corpo. Mola pode empurrar ou puxar, tá joia? Mas é uma força extremamente fácil. Vamos lá, me acompanha. Bora lá. Bom, pessoal, primeiro vamos dar crédito ao grande cientista Robert Hooke, que viveu na época do Newton, do Isaac Newton. Não ficou tão famoso quanto ele, mas não menos importante. No século XVII, ele que criou a lei da elasticidade, que nós conhecemos como lei de Hooke, que é o que a gente vai estudar agora. Mas ele também estudou diversos ramos da ciência. Aqui nessa imagem, você vê aqui o microscópio, que ele aperfeiçoou. Tem um relógio de corda, que ele também aperfeiçoou. Aqui um desenho de uma mola, que é o que a gente vai usar. Essa mola que ele utilizou como experimentos e provou aqui a lei da elasticidade que a gente vai estudar agora. Tá joia? Vamos lá então, vamos estudar a lei de Hooke. A força elástica, ou lei de Hooke, então é uma interação entre uma mola ou um corpo elástico, como por exemplo um pedaço de elástico de pano, com um objeto qualquer. Então nós temos aqui um experimento fácil de fazer em casa. Você pega uma mola, por exemplo, pendura num suporte e vai colocando pesos proporcionais. E veja o que acontece com a deformação da mola. Nesse primeiro desenho, não existe deformação, ela está no seu estado natural, desprezando aqui o peso da mola. Se eu penduro um peso P, eu percebo que ela se deforma X. Mas se eu coloco agora um peso dobrado, um peso 2P, eu percebo agora que a deformação passou a ser 2x. Para uma força 3 vezes maior, a deformação é 3 vezes maior. O que a gente conclui então? Que o valor da força que a mola recebe, que nesse exemplo é equivalente ao peso que nós estamos pendurando, dividido pela deformação, dá sempre uma constante. Olha só, o peso dividido por x, 2p dividido por 2x, 3p dividido por 3x. A divisão dá sempre a mesma coisa. Essa constante aqui é uma característica da mola. Se eu trocar uma mola e colocar, por exemplo, uma mola mais dura, você vai perceber que esse K aqui vai ser um número menor. Se eu colocar uma mola mais mole, você vai perceber que esse K é um valor menor. Então, esse K ele é conhecido como constante elástica da mola. Ele mostra se a mola, então, é mais mole, se a mola, então, é mais dura, se ela é mais fácil ou se ela é mais difícil de ser deformada. Olha a unidade no sistema internacional, tanto que é prático. É só olhar aqui, força você mede em Newton e o X, que é a deformação em metro. Então, força elástica, Newton, comprimento, metro, Newton por metro. O que significa se eu falar para vocês que eu puxei uma mola que tem constante de 100 Newton por metro? Para ela se deformar de 1 metro, eu tenho que aplicar nela uma força de 100 newtons. Tranquilo? Só que mola não deforma a nível de metro, Nos problemas, geralmente, vem em centímetro. Aí você tem que transformar para metro. Legal? Pessoal, multiplicando cruzado, então basta fazer o quê? Força elástica igual a K vezes X, que é a fórmula que a gente vai usar agora. E aí, moçada, como é proporcional, que foi estudado por Robert Hooke, quando você faz um gráfico da força elástica pelo X, dá uma reta, então, passando pela origem. Tranquilo? Um gráfico extremamente simples e muito cobrado. Legal? Vamos ver algumas curiosidades. Primeiro, veja esse desenho. Você tem aqui um sistema em equilíbrio com o corpo preso numa mola que está presa na parede. Esse zero aqui indica que a mola não está deformada. Se você com tua mão empurrar o bloco aqui para a esquerda, o que vai acontecer? A mola vai receber uma força para a esquerda, que faz o tamanho dela diminuir. Ação e reação, a mola empurra o bloco para a direita. Tranquilo? Então, nesse estágio, a mola está comprimida.
E agora, se você pegar a caixinha e puxar a caixinha para a direita, a caixa vai puxar a mola para a direita. E ação e reação, a mola vai puxar o corpo para a esquerda. Aqui você diz que a mola está alongada ou distendida. Muito bem, qual que é a curiosidade aqui? Você percebe que a mola quer sempre voltar para o seu tamanho natural. Por isso que vetorialmente, ó, nos livros, quando escreve uma forma vetorial, né, usando setinha, coloca-se um menos aqui na frente. Ó. Força elástica, ó, setinha em cima da força, indicando que é um vetor, né? Menos Kx, onde esse x também é o vetor de deslocamento. Agora, por que desse sinal negativo? Tá vendo? Olha o primeiro desenho. Se eu empurrei a mola para a esquerda, o deslocamento foi para a esquerda, mas a mola aplica uma força para a direita, tá vendo? Então a força se opõe ao deslocamento da mola, por isso que tem esse negativo. Agora, a maioria dos problemas você não vai utilizar esse negativo, tá? Isso aqui eu estou mostrando para vocês qual é o significado, mas a grande maioria você vai usar apenas o módulo. Então, para a gente fechar essa tela, ó, mola distendida ou alongada é quando o comprimento dela é maior do que o natural. E quando a mola está comprimida, você então comprime a mola diminuindo o seu comprimento em relação ao natural. Mas nos dois desenhos, vai calcular a força elástica, você vai usar K vezes X, onde X é sempre o tanto que ela está deformada. Tá joia? Bom, se eu perguntar para vocês agora, onde tem mola? Pensa agora onde vocês vão achar molas. Mas é tanto lugar, olha só. Aqui você está vendo um fosso de elevador, ó. Lá no fundo do fosso tem molas de segurança. Se por acaso acontece algum problema com o cabo, lá embaixo existem molas de segurança para frear o elevador. Ó, molas de suspensão de automóveis, né? Na suspensão de automóveis, molas. No motor do carro também tem várias molas. Molas para pilates, né? Ginástica. E em pilates, quem já fez, as molas são coloridas, ou as próprias molas, ou apenas algum aro de marcação. Indica que cada mola tem uma dureza diferente, ou seja, uma constante elástica diferente. Ora a mola mais mole, ora a mola mais dura. Olha aqui as válvulas de descarga, né, que a gente aperta e depois de algum tempo sozinho, o sistema volta ao equilíbrio. Então, molas têm uma aplicação muito grande aí, né, no nosso dia a dia. Bom, meninos, agora um aprofundamento. Alguns vestibulares cobram associação de molas. Como é que funciona isso? Veja essas figuras. São várias molas presas no objeto, várias montagens, né? Quando as molas estão uma ao lado da outra, você diz que as molas estão em paralelo. Quando elas estão em sequência da outra, como essa figura, você diz que elas estão em série. Bom, como que é o problema? Como que funciona esse tipo de montagem, esse tipo de exercício? Pergunta o quê? Na verdade, eles querem que você substitua esse conjunto de molas por apenas uma, mas que produz o mesmo efeito. Então, vamos ver aqui primeiro com o caso de molas em paralelo. Veja esse desenho, molas de constante elástica K1 e K2 presas por um suporte. Eu venho aqui e penduro um objeto para fazer uma força para as molas se deformarem. Então, qual que é a ideia? Eu vou substituir essas duas molas por apenas uma. Essa mola será chamada de mola equivalente e ela terá uma constante elástica equivalente. Pessoal, no caso aqui, se eu pendurar então uma força F, é muito comum nessa figura, eu vou colocar o corpo aqui bem no meio para que a força seja transmitida de forma igual e também é muito comum no problema as constantes elásticas serem iguais. Mas vamos lá, qual que vai ser a ideia? Força elástica não é K vezes X? Para a mola equivalente, nós temos a força elástica, que é F, né, que vai ser transmitida para a mola, é igual à constante elástica dela vezes o X dela, a deformação dela. Da mesma forma, a força que vai ser transmitida na mola 1, F1, é a constante K1 vezes X1. E da mesma maneira, F2, K2 vezes X2. Bom, a força equivalente aqui, ó, vai ser dividida nas forças 1 e 2. Então, o que nós temos? Se eu puxar aqui com uma força F, eu tenho que vai um pouco para cá e um pouco para cá. Então, essa força, por exemplo, 10 newton, se for bem na metade, 5 para cada lado. Então, a soma de F1 mais F2 é igual à força equivalente. Tranquilo? Como força elástica é K vezes X, eu substituí aqui, ó, no lugar de cada força, K vezes X. Só que aqui é K vezes X equivalente. Aqui é K da mola 1, X da mola 1 e assim por diante.
Pessoal, olha a figura. O x equivalente é igual a x1, que vai ser igual a x2, ó, nesse caso particular. Então, o que nós temos? Ao cortar esse x com esse x com esse x, você tem que o k equivalente é o K1 mais o K2. Legal? Então, a constante equivalente é a soma das constantes elásticas. Então, se eu tenho uma mola de constante elástica 10, com outra mola de constante elástica 10, o que eu faço? Eu somo as constantes elásticas, dá 20, né? E monto um sistema com apenas uma mola que tem a constante elástica igual a 20. Legal, pessoal? Mas veja, é um aprofundamento. Vamos ver o outro em série. Quando as molas estão em série, olha esse desenho. Nós temos aqui uma mola de constante K1 e de constante K2. Juntas, elas têm um comprimento L01 mais L02. A hora que eu faço uma força nessa extremidade, o que você tem que enxergar? Que essa força é transmitida para as duas molas de forma idêntica. Lá em paralelo, a força era dividida. Aqui não, ela só é transmitida. Então, se eu puxei aqui com 10 newtons, essa mola vai ser puxada com 10 newtons. Só que nessa junção, ela também vai puxar outra mola com 10 newtons. Então, ambas aqui ó, sofrem deformações, ó, x1, a mola 1, e x2, a mola 2. Bom, qual que é a ideia? Eu vou substituir o sistema por uma mola equivalente, mas que vai produzir o mesmo efeito ao ser aplicada a mesma força. Então, você concorda que o x equivalente aqui tem que ser x1 mais x2. Vamos escrever isso? Vamos lá. Força elástica é igual a K vezes x. X é a força sobre K. Só passei o K dividindo. Vocês viram aqui que o x equivalente é x1 mais x2. Ora, do lugar de x, vamos substituir força sobre K. Ó. Então, aqui vai ficar F sobre K equivalente, F sobre K1, F sobre K2, né? F1 sobre K1, F2 sobre K2. Pois muito bem, as forças não são iguais? Se eu aplicar 10 newtons aqui, vai ser transmitido 10 para a mola 2, vai ser transmitido 10 para a mola 1. E é a mesma força que eu vou fazer na mola equivalente. Então, os F são iguais, o que a gente faz? Pode cortar. O que sobrou? 1 sobre K equivalente é 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Pessoal, quando você tira o mínimo múltiplo comum aqui, ó, depois você pode fazer para você testar, tira o mínimo múltiplo comum, usando aqui o produto K1 vezes K2, faz aqui o mínimo. Para 2 molas, essa expressão aqui é mais útil. Ó. Na verdade, essa expressão de baixo é a de cima ajeitada. Quando você tira o mínimo múltiplo comum, você cai nessa expressão. Então, a constante equivalente, quando as molas estão em série, é o produto pela soma. Tá? Uma maneira que o professor geralmente fala para ficar mais fácil o aluno gravar. Então, a constante equivalente é o produto pela soma. Pessoal, tranquilo? Então, molas em paralelo, a constante equivalente, K1 mais K2. Molas em série, a constante equivalente é o produto pela soma das constantes. Belezinha? Pessoal, agora vamos fazer 2 exercícios rapidinho. O primeiro aqui que caiu na PUC, ele deu até um desenho aqui ao lado direito que a gente não vai precisar. Veja bem, ó, 2 molas idênticas, ideais idênticas, massas desprezíveis estão disponíveis. O comprimento original, isto é, sem deformação de cada um, é 20 centímetros. Na situação A, uma delas está sustentando em equilíbrio um bloco de peso igual a 8 newtons e o comprimento medido é 28 centímetros. Pessoal, então veja, eu pendurei aqui 8 newtons. É a força, como está em equilíbrio, ó, você tem uma força elástica equivalente também a 8 newtons. E a deformação de 20 para 28, 8 centímetros. Na situação B, as 2 molas sustentam juntas o mesmo bloco, ainda em equilíbrio, como na figura. Mas olha a pergunta, ele apenas quer a constante elástica de cada mola. Se a gente usar só o primeiro desenho, a força-peso que eu pendurei não é igual à força elástica, que é K vezes X? Peso não é 8. A constante elástica é o desejo? E cuidado, olha a unidade, pessoal. Newton por metro. Nós achamos aqui, de 20 a 28, 8 centímetros. 8 centímetros passa para metro, divide por 100. Então, 0,08 metro. Então, a constante é 8 dividido por 0,08, que dá 100 newton por metro. E, portanto, a resposta aqui é a letra D de dado. Bem facinho, nós não precisamos usar a segunda montagem. A segunda montagem seria uma coisa assim, ó, se ele perguntasse no problema,
qual deveria ser a constante elástica de uma mola equivalente para produzir o mesmo efeito? Então, se eu tenho duas molas com constante elástica de 100, se essa tem 100 e essa tem 100, elas estão ligadas em série. Se elas estão ligadas em série, a constante equivalente é produto pela soma. Quando você faz o produto pela soma, como são molas idênticas, 100 vezes 100, 100 mais 100. Portanto, nós precisaríamos de uma constante elástica de 50 Newton por metro. Uma mola, para substituir essas duas, deveria ter uma constante elástica de 50 Newton por metro. Pessoal, tranquilo, né? Então, isso aqui não foi perguntado, o exercício, então, só perguntou a constante elástica 100 Newton por metro. E para a gente finalizar, um exercício da FUVEST. Vocês lembram dos exercícios de blocos que eu já fiz, né? Vários deles. E a maioria dos problemas, o que acontece? Você puxa um bloco e ele pega uma situação em que os dois blocos se movimentam juntos, com a mesma aceleração. O fato de ter uma mola aqui, pode acontecer que a aceleração do sistema não é a mesma. A aceleração do bloco 1 pode ser diferente, num certo momento, da aceleração do bloco 2, que é o que perguntou nesse exercício da FUVEST. Olha só. Dois vagões de massas 1 e 2 estão interligados por uma mola de massa desprezível, e o conjunto é puxado ao longo de trilhos retilíneos e horizontais por uma força que tem a direção dos trilhos. Tanto o módulo da força quanto o comprimento da mola podem variar com o tempo. Num determinado instante, os módulos da força e da aceleração do vagão, de massa M1, valem respectivamente F e A1, tendo ambas o mesmo sentido. O módulo da aceleração do vagão de massa M2 vale quanto? Então, tá vendo? Ele fala que o bloco 1, num certo momento, tem aceleração A1. Qual é a aceleração do bloco 2? Não tem a opção que a aceleração é a mesma, tá vendo? Então, ele puxou esse bloco 2, deformou a mola. Num certo momento, essa força foi transmitida e, nesse momento, as acelerações são diferentes. Mas como que a gente resolve? Vamos montar as equações de cada cor. Lembrando que quando você puxa o bloco 2, a mola se deforma. E lá na pontinha do corpo 1, o corpo 1 vai ser puxado com uma força elástica. Se a mola é ideal, essa mesma força vai ser aplicada no corpo 2, no sentido contrário. Então, pensa, a mola está alongada, né, distendida. Então, ela vai puxar o corpo 1 e também vai puxar o corpo 2, querendo voltar ao seu tamanho natural. Vamos montar as equações? Como que fica a equação do corpo 1? Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante no corpo 1 é a força elástica, que é igual à massa dele vezes a aceleração A1. Já no corpo 2, a força resultante é F menos a força elástica, que é igual à massa dele vezes a aceleração dele. Se a aceleração fosse a mesma, ao somar as equações, ficaria em evidência. Lembra o tanto que a gente já resolveu assim? Nesse caso, as acelerações são diferentes. Então, o que a gente faz? Nós podemos substituir a equação 1 na equação 2. Como o módulo da força elástica é o mesmo, pega aqui, M1 vezes A1 e substitui no lugar da força elástica. Como é que vai ficar? F menos M1 vezes A1 é igual a M2 vezes A2. Agora é só substituir, isolar, né, o A2. Ao isolar o E2, pega a massa 2 e passa ela dividindo. Então, A2 é F menos M1 A1 dividido por M2. Tá aí, pessoal. Resposta letra A. Um exercício da FUVEST. Muita gente tem dificuldade quando o exercício é assim, literal. Mas, enfim, agora com vocês, treinem um pouquinho a força elástica. Vocês viram que não é muito difícil, né? Então tá bom, um abraço para todos vocês e bons estudos!